eu sou urologista e professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Hoje eu vim falar sobre o Novembro Azul, que é o mês referente à prevenção do câncer de próstata. Que é bom estar aqui falando sobre um assunto muito importante, sobre a saúde do homem. E como estamos no mês de novembro, esse mês está direcionado ao câncer de próstata. Em relação ao câncer de próstata, o movimento Novembro Azul surgiu na Austrália em 2003. E aí, a partir dessa data, ficou como o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, dia 17 de novembro, como uma data específica. Em relação ao Brasil, pelos dados do IBGE, a nossa população hoje estimada em mais de 2.200 milhões de habitantes, sendo que quase metade é população masculina. E os dados mostram também que a população brasileira vem envelhecendo e a partir de 2030 é considerado já um país de idosos. E esses dados são importantes porque o câncer de próstata acompanha também o envelhecimento da população masculina. Então, alguns dados importantes, que a descoberta de câncer de próstata acontece a cada 7 minutos. E a cada 40 minutos acontece um óbito de câncer. E alguns trabalhos mostram que mais de 50% dos homens não vão à consulta com o urologista para avaliar a saúde em relação à próstata. O que mais nós temos em relação ao câncer de próstata? Que 25% dos portadores morrem devido à doença. E um dado muito importante é que 20% dos pacientes com câncer de próstata já são diagnosticados com estadio avançado. Então, a gente tem pouca coisa a oferecer a esse paciente. E, infelizmente, ele é um câncer silencioso, e quando ele começa a aparecer, os sintomas, 90% já estão em estadio avançado. Infelizmente, não é possível prevenir a doença. Então, o diagnóstico precoce é a parte mais importante em relação a essa doença. Então, se vocês observarem, fazendo o diagnóstico precoce, a gente tem mais de 90% de cura dessa doença. Então, é importante vocês estarem cientes que é uma doença silenciosa, que quando diagnosticado precocemente, a grande maioria desses pacientes vão ter cura. Então, o que é importante? O que a BOVA vem fazendo, essa ação educativa para os homens, que é levar informações e tirar dúvidas da população sobre a importância do Novembro Azul. Em relação à próstata, a próstata é um órgão fundamental do aparelho reprodutor masculino. É exclusivo do sexo masculino, então a mulher não tem, mas outras espécies animais também apresentam a próstata. Ela fica situada logo abaixo da bexiga, e tem o tamanho aproximadamente de uma castanha portuguesa, 20 gramas aproximadamente. É responsável para produzir parte do volume ejaculado e esse líquido serve como meio de transporte, que também contém nutrientes e fatores de proteção para o espermatozoide durante a sua viagem para a fecundação. Então, para ficar mais claro para vocês, a gente tem pela nossa figura aqui, essa imagem seria a bexiga, e embaixo, logo abaixo da bexiga, é a próstata. E o canal da urina, ele passa, transfixa a próstata e sai aqui a uretra na ponta do pênis. Em relação às doenças da próstata, as duas principais doenças que vão acometer o homem no envelhecimento, a gente tem o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. O câncer de próstata
na maioria das vezes acomete a parte periférica, como mostra aqui o desenho, e a hiperplasia prostática benigna, que é a doença benigna, acomete a parte próxima ao canal urinário. E isso é importante a gente ter esse conhecimento, porque a doença benigna, ela causa sintomas já no início da doença, porque ela obstrui o canal urinário. Enquanto o câncer, longe do canal, ele precisa ter um volume muito grande para causar alguns sintomas. Então, como já disse anteriormente, o câncer de próstata no início, né, não causa nenhum sintoma urinário para o homem e nem desconforto, nada. Enquanto a doença benigna, por outro lado, causaria dificuldade urinária. Então, resumindo as duas doenças principais na próstata, né, o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, leva ao estreitamento do canal urinário. Então, a gente tem o desenho aqui, a bexiga, a próstata aqui mais em salmão e o canal urinário. Aqui um desenho normal. Quando acontece a hiperplasia, a gente tem o crescimento da próstata e o afilamento do canal urinário. Isso levando à dificuldade urinária. O outro problema, que seria o câncer de próstata, eu coloquei que ele é assintomático. Então ele não causaria nenhum sintoma urinário. Por quê? Porque o crescimento, olhando aqui o desenho da próstata e o canal urinário, o crescimento é na zona periférica. Então levaria muito tempo até ele atingir o canal urinário e causar algum sintoma para esse homem. Então são essas duas doenças principais na próstata e pode acometer o homem no envelhecimento. Então, para falar um pouco do HPB, então próstata de tamanho normal, um jato adequado. Uma próstata aumentada, acontece o estreitamento e afluxo, né, o jato urinário torna-se mais fraco. Então, o HPB, que é a principal doença da próstata, ele leva ao estreitamento do canal urinário. Então, o que o paciente vai sentir com esse estreitamento? Então, inicia-se com sintomas irritativos, que seria urgência urinária, a pessoa querer urinar toda hora, né? Pode acometer, né, a bexiga, isso levar a uma distensão e levar a dor na região, faz com que o homem venha a urinar várias vezes à noite e também no horário comercial também aumentando o número de micções. Evoluindo com os sintomas irritativos, né, começa a ter os sintomas obstrutivos, que são diminuição do jato, então a pessoa agora começa a ter jato mais fraco, o esforço para urinar, porque começa a fechar o canal, tem interrupção do jato durante a micção, então o paciente, né, acaba urinando, parece em prestações, pode ter gotejamento terminal, sensação de esvaziamento incompleto e até a dificuldade de urinar e retenção urinária com necessidade de sonda, né, passagem de sonda para esvaziar a bexiga. Então esses sintomas, né, estão relacionados com o grau de obstrução. Quanto mais fechado o canal, mais sintoma o paciente vai ter. Tá? Então todos os sintomas estão relacionados com a hiperplasia, que é a doença benigna da próstata. Então, essa hiperplasia, né, como a gente consegue observar aqui, leva ao estreitamento. E se acontece, né, uma piora da sintomatologia e na qualidade de vida desses pacientes, a gente oferece tratamento. E o tratamento pode ser medicamentoso, tem vários tipos de remédios, ou pode ser tratamento cirúrgico, tanto a parte, né, endoscópica como a cirurgia aberta. Então, cada caso, né, a gente pode direcionar um tipo de tratamento, mas o básico é tratamento cirúrgico ou medicamentoso. E o tratamento, né, no final, o objetivo final do tratamento cirúrgico ou medicamentoso é para que o homem volte a urinar de uma forma adequada. Então, falei para vocês sobre o HPB, que é uma doença benigna,
né, que a gente consegue tratar de uma forma adequada e dificilmente isso leva à morte. Tá? Então essa é a doença benigna. Agora, a doença mais importante em relação à próstata, né, e está relacionada com o Novembro Azul, é sobre o câncer de próstata, que eu particularmente chamo de inimigo silencioso. Tá? Eu trouxe aqui várias imagens, várias fotos, né, mostrando que, independente, né, da característica do homem, da profissão, né, da raça, todos estão sujeitos a ter essa doença. Em relação a essa doença, né, é o câncer não dermatológico mais frequente nos homens. Então, se o homem tem medo de ter uma doença maligna, um câncer, né, então o primeiro médico que ele tem que ir seria o urologista, porque é o mais frequente. E essa doença, infelizmente, né, para vocês olharem aqui os dados, é o segundo maior causador de morte por câncer. Então, ele tem bastante e infelizmente mata muito o homem, né, devido à doença avançada. Então, ele também é considerado o câncer da terceira idade. E vou repetir novamente, apresenta sintomas ou algum problema de saúde quando a doença está em estadio avançado. E a gente fazendo o diagnóstico precoce, mais de 90% de cura. Em relação ao Brasil, né, para corroborar os nossos dados, aqui é os dados do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, o INCA. Em relação aos tipos de câncer, né, mais comum no sexo masculino, a gente tem a próstata aqui em 29% de todos os cânceres no Brasil. Fazendo uma comparação com o sexo feminino, a gente tem no sexo feminino o câncer mais comum, né, não dermatológico, seria o câncer de mama. Está em torno de também 29% de todos os cânceres. Então, câncer de próstata, câncer de mama, né, estão muito próximos um do outro. Então, para vocês verem a importância, né, dessa educação em relação ao câncer de próstata. Existem fatores de risco para que a pessoa tenha uma maior chance de ter essa doença. A gente tem a hereditariedade, então pacientes que têm familiar com câncer de próstata têm uma maior chance de apresentar essa doença. Então, essas pessoas com história familiar, né, tem que tomar mais cuidado em relação a essa doença. A idade, pacientes mais velhos, maior o risco. Então, mesmo que aquela pessoa que nunca tenha feito exame de próstata e já está numa idade mais avançada, é interessante que ele retome ou venha a fazer o check-up, porque é nos mais velhos que acometem mais. Tá? Existe também uma predisposição à raça negra, que aumenta, né, a obesidade e hábitos alimentares. E os hábitos alimentares muito relacionados com o excesso de carne vermelha, gordura animal e alimentos em conservas. Tá? Existe também, né, relacionado ao estilo de vida, né, o meio ambiente mais poluído, né, e também alguns fatores infecciosos, mas esses dados aqui ainda não são fatores de risco comprovado. Então, esses pacientes que têm esses fatores de risco, né, tem que tomar mais cuidado e conversar com o seu médico sobre a necessidade ou não, né, de já iniciar o preventivo de próstata. É muito comum, né, as pessoas perguntarem se o câncer de próstata, né, quando ele deve ir ou quando, né, ele deve já ir ao médico se ele tiver alguns sintomas ou não. Mas o câncer de próstata, como eu disse para vocês, né, ele não causa nenhum sintoma no início. A pessoa não vai ter dor, não vai ter problema para urinar, não vai ter sangue na urina, tá? É uma pessoa que vai estar trabalhando normal, alimentando-se de uma forma adequada, quer dizer, uma pessoa sem queixa.
E essa pessoa sem queixa, né, que vai perguntar: Hamilton, eu preciso fazer o check-up da próstata? Não sinto nada, trabalho normal, estou tudo bem. Então, apesar da ausência dos sintomas, né, isso não garante nada que ele não tenha a doença. Como o crescimento é periférico, ele não vai sentir nada, mas ele pode já estar com câncer de próstata. Então, a prevenção, né, é a verdadeira medicina. Então, hoje, né, a gente faz muito tratamentos ainda. Trata o problema, tenta resolver aquela doença, mas a medicina verdadeira é aquela que evita, né, que o homem venha a ter problema de saúde. Então, o Novembro Azul está nessa linha, na tentativa, né, de prevenção. Não seria o nome adequado à prevenção. O nome correto é diagnóstico precoce. Mas como ficou de uso, né, se usa muito, né, o termo exame preventivo. Mas o exame não previne nada. Então, só para deixar bem claro, é para detecção precoce, né, do câncer de próstata. E quando que tem que começar a fazer esse exame? A partir de 50 anos, né, todos os homens, tendo ou não sintomas, a partir de 50 anos. Os pacientes com fatores de risco, por exemplo, raça negra, obesidade, né, a partir dos 45 anos. Tá? Então, muda um pouquinho aqui a faixa etária. Tá? E, infelizmente, né, esse é o modo mais adequado ainda para fazer a detecção precoce. E, infelizmente, ainda não existe forma de se evitar o câncer de próstata. Né? Se pergunta muito o que eu devo fazer, o que eu tenho que, né, tomar em termos de remédio ou alimentação, mas nada para evitar esse câncer de próstata. Então, o modo mais correto é essa avaliação, né, do exame preventivo. Então, a avaliação inicial para todos os homens, né, conforme fator de risco ou não, né, são os exames obrigatórios, que seria, né, o PSA e o toque retal. E aqui tem uma ressalva, né, são pessoas que têm uma expectativa de vida mais de 10 anos. Tá? Então, uma pessoa de 90 anos, né, muitas vezes já está com a saúde bem debilitada. Se ele da parte urinária está sem problema, precisa trazer para fazer exame de próstata. Tá? Porque a expectativa, com certeza, com as comorbidades, com as doenças, não tem mais de 10 anos, né, de sobrevida. Então, tem um parênteses aqui, né, em relação ao exame. E outra pergunta, né, que os homens sempre perguntam: tem que fazer o toque retal? Né, pela cultura do latino, né, pela forma que o homem brasileiro encara muito, né, machista. Então, essa pergunta sempre vem. Então, a gente tem alguns dados aqui que, pelo toque retal, a gente consegue avaliar a próstata. Como é a característica da próstata, se tem nódulo, o tamanho, dor. Né? Também a gente consegue, né, aferir se o tumor está no início ou pode estar avançado. Né? E por que o toque também é importante? Porque, como eu disse para vocês, a lesão, o câncer, ele aparece na parte periférica. E essa parte periférica, né, a gente consegue avaliar pelo toque retal. Tá? E outro dado importante é que mesmo as pessoas com exame de sangue normal, que é o PSA, 20% desses pacientes pode ter o câncer de próstata. Então, só o exame de sangue normal não exclui. Então, o check-up da próstata, como eu disse anteriormente, precisa de ambos. Precisa o toque retal mais o PSA. Em caso, né, de pacientes com alteração no PSA e ou toque retal, né, há necessidade da biópsia de próstata para descartar, né, uma possível lesão maligna nessa próstata. Então, o toque com PSA, ele não diz se a pessoa tem câncer. Pode, né,
sugerir que tenha, mas para confirmar a necessidade da biópsia de próstata. Fazendo o diagnóstico de próstata, trouxe várias imagens aqui, que quer dizer que dependendo das condições de saúde, dependendo do interesse do paciente, dependendo como está a doença, existe vários tipos de tratamento. A grande maioria dos tratamentos, né, são curativos, mas nós curamos quando a doença está em estadio inicial. Infelizmente, em estadio mais avançado, a gente infelizmente tem tratamentos paliativos que tem um bom controle da doença, mas cura, infelizmente, nessa fase a gente não consegue. Então, o tratamento é individualizado. Então, você pode conhecer pacientes que fez radioterapia, outro fez cirurgia, outro está tomando remédio. Então, não segue uma regra, né, de tratamento. Então, levando, né, já estou terminando, porque a avaliação prostática é importante? É isso daqui, evitar complicações, né? Na doença benigna, o HPB, é para evitar, né, a pessoa que fica com sonda, infecções urinárias de repetição, algumas pessoas chegam a perder, né, os rins, então vai para a hemodiálise, outros vão formar cálculos, vão perder, né, ficar perdendo urina, tendo problema, né, de vertículo na bexiga. Então são problemas relacionados à doença benigna, que isso pode causar transtornos, né, no dia a dia do homem. E no câncer de próstata, essa prevenção, essa avaliação é importante para que a gente não pegue pacientes com doenças avançadas, com doença metastática, ou aqueles que vão evoluir com morte. Então, para evitar tudo isso e, consequentemente, evitando isso, a gente consegue curar a grande maioria dos homens. Evitando essas complicações, né, o homem vai ter saúde e, tendo saúde, né, o homem pode, né, aproveitar a vida com os amigos, com os netos, na relação ou, eventualmente, até um novo casamento. Então, o importante, né, é a conscientização da população sobre o exame de próstata, né, e também em relação, né, que os exames são bem simples de ser realizado, né, sem nenhum exame difícil ou caro para resolver, mas que leva, né, à cura desse paciente. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer à Bova pela essa iniciativa. Como vocês viram, é muito importante para a saúde do homem. Muito obrigado e continue assim.